Olá, alunos, tudo bom? Mais uma vez, sou o professor Deilis, professor de ensino religioso. Estamos começando o ano letivo 2021. Sejam todos bem-vindos para mais essa etapa do conhecimento. Nós estamos aqui para nós começarmos mais uma série de vídeos relacionados ao ensino de religião, estudo religioso sobre as diversas religiosidades que nós temos. E hoje nós vamos falar sobre crenças religiosas e filosofia de vida, tradições escritas, registros dos ensinos sagrados, certo? Então vamos lá. Qual que é a importância dessas tradições escritas? Que é reconhecer o papel das tradições escritas oral na preservação da memória, acontecimentos e ensinamentos religiosos. Então todos os ensinamentos, eles têm tanto a sua transposição, a sua mostra por livros ou por oralidade. Então nós temos algumas religiões que têm os seus escritos sagrados, nós temos algumas religiões que é através da oralidade. Então vamos lá. Vamos ver as funções dos textos sagrados escritos. São elas: registrar as tradições como prova, como forma de preservar a experiência religiosa original. Assim, a religião organizará sua estrutura religiosa, seus ritos, símbolos, mensagem, etc. Comunicar a experiência religiosa aos fiéis da religião, a fim de que o divino se faça presente para o homem religioso e o grupo encontre orientação e ensinamentos. Atualizar a experiência original no tempo e espaço, afinal, independentemente do período, o texto sagrado mantém a sua estrutura original. Que isso que eu quero deixar bem importante, que os textos sagrados, eles não mudam. O que já foi escrito, o que já foi passado de geração em geração, isso é perpétuo. Então, são ensinamentos de textos que não mudam, não tem mutação nesses textos, ok? Vamos lá. Vamos ver agora alguns textos sagrados escritos. Vedas significa saber e conhecimento. É considerada pela história das escrituras sagradas mais antiga da humanidade. Os ensinamentos deste livro são estudados por religiões do hinduísmo e inspiram correntes budistas. Então, nós temos aí o Vedas, ele é um livro sagrado que é estudado pelos hinduísmo, porém com correntes no budismo, ok? O Torá, ele é o livro sagrado para o judaísmo. É o poder e pode ser entendido como o livro da lei, que mais originalmente significa ensinamento ou instrução. Tradicionalmente é escrito em pergaminhos. Então o Torá, eles são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número. Eles são utilizados como referência para a formação do judaísmo, ok? Outro livro é o Alcorão. O Alcorão é do islamismo. Este é o livro sagrado para o islamismo. Os seguidores acreditam ser a revelação da fala ou palavra de Deus para os muçulmanos. A mensagem divina foi transmitida para profetas anteriores, como por exemplo por Moisés, por Jesus, mas foi corrompida pelos homens. Assim, o profeta Muhammad, que é traduzido, literado Maomé, seria o último dos profetas a revelar a palavra. Então, para o Alcorão, para o islamismo, eles acreditam também, eles são monoteístas, junto com o judaísmo, que é monoteísta também, junto com o cristianismo, que são 3 religiões que acreditam em um Deus só, e cada uma delas tem o seu livro sagrado. Só que o Islã, ele acredita que Jesus, Moisés, foi profeta e tem como Maomé o último dos seus profetas sagrados, aonde ele fundamenta toda a sua religião do islamismo neste escrito sagrado.
Dhammapada, considerado por muitos o livro mais representativo para o budismo, significa o caminho do Dharma. Então, também quem é do budismo, além do shintoísmo, que tem aquela corrente, aquela vertente para o budismo, nós temos o Dhammapada, que é um livro sagrado considerado pelos budistas e que dá a eles essa noção de caminho, o caminho do Dharma. Agora vamos falar sobre algumas religiões que elas são por tradições orais, que elas não têm os seus ensinamentos redigidos ou colocado em pergaminhos ou colocado em escritos, mas elas vieram através de oralidade. Vamos lá, as religiões de matriz africanas e indígenas são muito ligadas à ancestralidade, ao culto dos espíritos e da memória dos seus ancestrais. Então eles passam como no tempo antigamente que não tinha escrita, eles passam os seus ensinamentos através da oralidade. No candomblé, que é a crença nos orixás e nos espíritos de seus antepassados, marca a vinda dos negros escravizados para o Brasil. Eles trouxeram consigo suas crenças e suas tradições. É interessante a gente entender o candomblé pelo seguinte: o candomblé, ele é uma religião de matriz africana, porém brasileira. O que significa isso? Uma religião de matriz africana brasileira, ela tem o início da sua religião é na África, porém quando ela veio para o Brasil, ela se miscigenou, ou seja, ela se misturou com os índios, se misturou com o catolicismo e com isso ela se tornou uma religião tipicamente brasileira. Ela não tem nada a ver com as religiões afrodescendentes africanas. Por quê? Por causa da mistura que ela teve no Brasil. Candomblé existe no Brasil, então é tipicamente brasileiro. Então, com a crença, com a miscigenação, eles fizeram uma religião estritamente brasileira. Por isso que essa religião talvez não tenha os seus escritos sagrados como as outras. Interessante também lembrar que um dos estados que tem o maior sincretismo religioso nesse aspecto do candomblé é a Bahia. Se você pegar Salvador, você vai ver que Salvador, todas as festividades que tem relacionadas à Igreja Católica, por exemplo, o Senhor do Bonfim, quem lava a escadaria da Igreja do Senhor do Bonfim são as baianas do candomblé, que só mudam os nomes dos santos para os orixás. Então há uma miscigenação e uma mistificação muito grande nesse contexto. Outra que é também de matriz africana, mas que é tipicamente brasileira também, é a Umbanda. Ela relaciona-se com os ancestrais indígenas, pretos velhos, ciganos e etc. Costumamos classificá-la como uma religião pertencente à matriz africana. Por que costumamos? Porque ela tem vertente também na África, pois também cultua alguns orixás. No entanto, ela é bastante sincrética e fortemente brasileira. Nasceu aqui. Tanto a Umbanda quanto o Candomblé não possuem textos escritos. Suas doutrinas, seus ritos e suas religiosidades são mantidos e perpetuados oralmente, ok? Os povos indígenas também são um tipo de crença que também não tem os seus escritos, é passado também pela oralidade. Os povos indígenas também possuem uma profunda reverência aos mais velhos. A história dos ancestrais contadas são o elo entre o passado e o futuro, herança para os que virão depois de nós. Os índios, eles têm uma adoração muito grande pela natureza. Como os índios praticamente nativo do Brasil, a gente tem essa referência da religião dos indígenas por causa da questão da natureza, porque eles acreditam no sol, acreditam na lua, acreditam no rio, tem as suas crenças são baseadas nas coisas da natureza. Então eles passam isso e reverenciam isso, os peixes,
Eles reverenciam isso passando para os seus filhos. Então é de oralidade, de geração em geração, que o conhecimento indígena vai sendo perpetuado, as tradições indígenas. Lembrando que não somente essas organizações religiosas que valorizam os ancestrais ou os mais velhos, porém essas o que fazem por meio da oralidade, dos mitos, das relações com o mundo espiritual. Os ancestrais são muito valorizados também em várias religiões ocidentais e orientais. Então, para finalizar, eu quero deixar uma mensagem para vocês. Seja menos preconceituoso, seja mais amor no peito, não precisa ser perfeito, mas se não der para ser amor, que seja pelo menos respeito, ok? Nós vamos ficando por aqui, que você possa ter aí entendido o que são os textos sagrados, passei alguns aqui para vocês e na próxima aula nós estaremos dando continuidade a esta aula emocionante, ok? Até mais, pessoal!